Boa noite a todos. Só dá um joinha, um sim para ver se a imagem tá boa, se o som tá saindo. Que é a minha primeira vez mexendo aqui, abrindo a sala. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valdemira, Renata. Boa noite, Maristela. Boa noite, Bruna. Faremos, Renata. Pode ficar tranquila que faremos no fim, todos juntos. Boa noite, Lucimara. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Graça, Bruna, Yara. Yara não vale muito porque ela tá aqui na sala, né? Que é minha esposa. Boa noite, Cíntia. Esteja aí, grudada para caso aconteça alguma coisa, você socorre, hein? Também fique atenta aí, Valdemira, que a gente vai conversar bastante. No final, nós vamos fazer essa oração, mas na verdade, desde o início, todo o trabalho visa o entendimento, né? A gente ir aprendendo certas coisas, tirando algumas dúvidas da nossa cabeça, às vezes colocando outras, né? Mas é o que vai fazer a gente ir galgando o nosso caminho de evolução aí. Boa noite, Kátia. Boa noite, mamãe. Olha lá, até a mamãe tá aí. Boa noite, Silvia. Edilene. Olha, Silvia Chuva, direto de Portugal. Silvia, se tudo ocorrer bem, breve talvez até nos encontraremos. A minha avó é portuguesa, era portuguesa, né? Já faleceu, já desencarnou há um bom tempo. Mas eu tô tirando aí o passaporte português. Quem sabe a gente não vai dar aí um passeio ou algo mais, vamos ver. A Cíntia disponibilizou para vocês aí o PDF do livro, ou se vocês têm o livro. Esse aqui é uma versão já, na verdade, eu acho que é a última, né? Não é a última, é a penúltima, tem uma versão acho mais atualizada, que é um livrinho amarelo e verde, o meu é um azul, mas eu passei para a Cintia aí o PDF para quem quiser abrir aí no computador, dar uma lida no capítulo, a gente vai tentar fazer um estudo, uma oração por domingo, né? E vai ser alguma coisa leve, mas de um aprendizado profundo para até para aquelas pessoas que estão começando a ter o contato com a doutrina espírita. Não precisa ficar apavorado, porque muitas coisas, se vocês estivessem, por exemplo, começando nas escolas iniciáticas, as primeiras aulas vão ser muito do que a gente vai conversar sobre o livro. Tá? Então não se preocupa. Para quem não baixou ou não quiser seguir o livro assim, não precisa ficar preocupado, não vou seguir nada passo a passo, né? A gente vai fazer um, um, um resumo, um sobrevoo aí da obra, até porque não tem nem como em pouco tempo a gente comentar tudo sobre esse livro, que esse livro é bem completo. Vou esperar um pouquinho mais e a gente já começa, tá? Oi, Silvia. A minha avó, ela era da região de Braga, de Vila Nova de Farmalicão, tá?
esperar mais um minutinho, aí a gente faz uma abertura rápida. Eu explico mais ou menos como que a gente vai fazer o nosso domingo de oração e de estudo, tá? Aí se entra mais alguém. Isso que a Cintia está falando aí é importante, né? Para quem já está acostumado a pegar água para deixar aí do lado do computador, do lado da TV, no celular, onde sim tá assistindo aí a nossa conversa, a nossa aula. Então já providencia. Quem não pegou, então corre lá pegar, tá? Deixar a água aí próximo, porque no final da oração a gente também vai fazer um trabalho em cima dessa água e não vamos deixar tudo para o plano espiritual, né? Senão a gente fica só sentado aqui olhando e não faz a nossa parte, né? Então corre lá, pega a água, que 7:05 aí a gente já começa, tá bom? Então a Silvia é pertinho de Lisboa, então tá perto do centro, perto do turismo, da maior parte do turismo aí, né? Porto, Lisboa. Já era para mim ter ido 2 anos consecutivos aí, não deu certo. Ano passado eu ia tentar fazer pós-graduação aí, e em cima da hora surgiu um problema, não deu para ir. E o ano passado não, retrasado, né? Aí o ano passado veio a pandemia, aí deixamos para depois. Agora, se Deus quiser, tudo permitir, a gente vai ter essa oportunidade de conhecer aí a terrinha, ora pois. Então vamos lá? Então olha só, para quem não me conhece, meu nome é Emerson, fui convidado aqui pela Cíntia, que é a coordenadora aqui do Centro Cascata de Luz, que por acaso aqui atrás dessa janela, aqui no escritório da minha casa, dá quase de frente para o centro, então daria para ir pulando pelo telhado para chegar no centro aí que a Cíntia coordena, junto com o pai dela, a mãe, os irmãos, há bastante tempo. Então dei umas aulas aí nos cursos, no curso inicial, né, online, que por causa da pandemia teve que parar tudo. E aí a Cintia, o pai dela, me convidou para fazer um estudo de alguma obra subsidiária. E aí eu escolhi o livro A Caminho da Luz, que para mim é um dos livros mais completos, assim, mais interessantes da obra subsidiária. Aí, quando a gente fala obra subsidiária, é fora os 5 Pentateucos, né? O Pentateuco, na verdade, básico da doutrina, que já é muito estudo. Então, eu tenho alguns livros que eu gosto muito, dentre eles O Caminho da Luz é um deles. Para mim, Paulo Estevão, O Caminho da Luz, Missionários da Luz, O Problema do Ser, o Destino e da Dor, né, do Leon Denis. Tem alguns que eu gosto muito e a gente escolheu esse livro. Então, vamos começar a nossa conversa. Primeiro de tudo, eu quero que vocês sintam a vontade de fazer qualquer pergunta. Se não der para me responder agora, tá? Eu vou responder depois aí nos balãozinhos aí, nos comentários, tá? Espero para quem já leu o livro, para quem vai ler a cada semana, que ajude a eu fazer essa exposição, essa aula para vocês. Eu li esse livro uma vez, eu gostei muito dele, mas como na doutrina não existe ninguém que está acima do outro, tá? A gente está junto aqui, agora online mais ainda, né? Ninguém está num pedestal acima dos outros, e então a gente vai fazer esse estudo junto. Então que vocês ajudem, porque para minha parte vai ser muito mais inspiração, ajuda aqui do meu mentor e vontade, lógico, de poder ajudar, mas que vocês possam me ajudar também, tá? E assim a gente vai crescendo como a doutrina quer que a gente faça, né? Que a gente siga junto, crescendo junto, tá bom? Então todos aí com as águas, né? Boa noite, Célia. Tudo bem? Boa noite, Paloma. Que saudade, viu, Célia, de você? Então,
Vamos começar a nossa conversa. Antes de tudo, vamos fazer uma breve abertura aí, tá? Então, que todo mundo fique tranquilo aí em seus lugares, no sofá, na cama, nas mesas, no escritório, que a gente possa ficar tranquilo e unidos nessa corrente online hoje que nos deixa ir a qualquer local desse Brasil e desse mundo, falar um pouco das obras da doutrina espírita e muito de Jesus e de Deus. Nesse dia especial da Páscoa, esse dia de renovação, de recomeço, né? Esse dia que comemora a libertação do povo da escravidão do Egito, que a gente possa a cada dia nos libertar da nossa escravidão interna e que o nosso mentor, esse anjo da guarda diário que nos ajuda, que nos possa sempre estar ao nosso lado, nos intuindo, nos protegendo, conforme o nosso merecimento. Que a gente agradeça a Jesus pelos seus ensinamentos, que ecoam na eternidade, e que Deus, pelo seu amor eterno por nós, nos dá a oportunidade, através das reencarnações sucessivas, dar-nos a chance de evoluirmos ao caminho do Pai, e que a gente possa cada dia sermos espíritos melhores. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos começar o nosso estudo, nossa conversa do livro A Caminho da Luz. Tá? Para a gente ter uma ideia, esse livro aqui ele foi escrito de agosto de 38, né? A setembro de 38. Então, se a gente pegar aí logo no começo, né, na primeira página, aí a gente vai ver lá que 17 de agosto a 21 de setembro de 38, aproximadamente um mês, ele foi psicografado pelo Espírito Emmanuel, que ajudou o Chico em inúmeras obras, né, inúmeras obras. E ele veio mostrar para a gente a explicação de N coisas que, dentre outras doutrinas, ficou meio que na obscuridão, no ponto de interrogação, e que a doutrina espírita, como terceira revelação, veio tentar, né, mostrar o porquê das coisas. Então a gente vai ver aqui explicações desde a Gênese, desde a criação de tudo, né? De sábado, o Lucas está fazendo um curso aqui sobre o estudo da Gênese de Allan Kardec. A gente vai sobrevoar sobre a Gênese também e vai chegar até, né, o advento da doutrina espírita, desvendando vários véus aí obscuros durante o tempo, tá? Então, o que eu pensei em fazer? Pensei em tentar passar para vocês e a gente conversar um capítulo por domingo. Então vai ser uma coisa relativamente rápida, né? E que vocês possam também não perder tanto tempo, né, nessa tribulação do dia a dia, principalmente agora com a pandemia, muita gente trabalhando em casa, muita gente correndo, e então às vezes parar para dar uma leitura num livro é difícil, apesar de ser uma coisa confortante e boa. Então, um capítulo por fim de semana, então tem uma semana para ler aí um capítulo, tá? Tem alguns capítulos do livro que eles são uma junção, um capítulo do outro, e não tem como muito você falar hoje, por exemplo, dos hebreus e não falar da casta indiana. Então, vai ter que juntar um capítulo no outro, mas não se preocupa se por acaso acontecer e vocês tiverem lido um capítulo só, tá bom? Então, para a gente começar, vamos começar pelo começo, né? Então, quando a gente pega aqui o, o Antelóquio, né, que é o prefácio do livro, muitos pesquisadores e palestrantes espíritas já falam que tudo que o Emmanuel escreve, um parágrafo já é o suficiente para a gente fazer uma explanação enorme, né? Daria para fazer uma palestra de 2 horas em um parágrafo, e realmente é. No Antelóquio aqui a gente vai ver algumas coisas. A primeira coisa é assim:
Esse trabalho que foi feito no Caminho da Luz não é um trabalho que foi, não está se preocupando com a história dos acontecimentos, mas não tem como não passar por isso, né? Ele se preocupa basicamente com a parte religiosa. E quando ele fala em parte religiosa, não é o espiritismo, não é o catolicismo, nada disso, tá? É a parte da religação do homem com Deus, né? Em que momento que isso foi perdido? Por que foi perdido? O que a gente está tentando fazer para voltar nesse caminho, né? Porque o que ele diz que muitas vezes o evangelho de Jesus foi incompreendido pelas próprias religiões e pelas filosofias do tempo. Então, olha só, ele não passou para o povo geral. Ele vem falar que as próprias religiões e o próprio povo, as próprias filosofias das épocas distorceram o evangelho, né? Por quem não entenderam? O que aconteceu? O que se perdeu nesse momento que a gente foi cada vez se distanciando de Deus, né? Por que que isso aconteceu? E nessa introdução tem uma passagem bem importante aqui, que é logo na primeira página, que o Emmanuel cita, né, o livro de Humberto de Campos, que para quem não leu chama O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro pequeno, fino, fácil de ler, né, e de uma importância ímpar, né? Por quê? Logo no começo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus transporta a árvore do seu evangelho da Palestina para a região do Cruzeiro. E olha a importância disso. Quando a gente fala transportar uma árvore, não significa que ele pegou uma árvore, arrancou, né, da sua raiz e transportou para cá, né? Isso é figurativo, né? A árvore do evangelho. A árvore do evangelho é aquela que traz a raiz do evangelho redivivo dele, né? Então tirou da Palestina e trouxe para a região do Cruzeiro, né? E vai ter uma passagem no livro onde ele chama o anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, do nosso Brasil, e dá a incumbência dele de auxiliar na propagação desse evangelho na região do Cruzeiro. Quando esse evento acontece, uma coisa muito importante também acontece. Nós passamos de um país simples, né, ao sul do continente, a um país onde o Evangelho de Jesus está plantado para disseminação para o mundo. E quando a gente fala isso, a gente tem que parar de pensar de nós como país e nós como pessoa no individual e passar a pensar no coletivo. Por que isso? Se a gente for pensar na história religiosa do mundo, né, a gente vai ver que houve algumas falhas. Então, por exemplo, os hebreus falharam, né? Os hebreus, como povo escolhido, ele foi falho na passagem do evangelho de Deus para o mundo. Ele foi falho, ele errou, né? A França já falhou, os Estados Unidos já falhou. Agora a bola está na nossa mão, no nosso pé, né? Se a árvore foi transplantada da Palestina para o Brasil, agora a gente tem uma importância muito grande nessa disseminação do Evangelho de Jesus para o mundo. E aí, quando eu paro para pensar, a minha missão não é mais individual, é coletiva. E aí guardem muito bem isso, porque nós vamos voltar mais lá para trás, no finalzinho da introdução do livro, onde Deus vai mostrar a importância dessa coletividade. Ok? Então vamos lá. Na introdução do livro, começa com a seguinte frase: enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Olha só. Então, esse livro foi escrito, psicografado
no final de 1938. E o que acontece um ano praticamente depois? A Segunda Guerra Mundial. Né? Então, olha só. Um ano antes da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial começa em 1º de setembro, né? Então o livro acabou em setembro. Então, praticamente um ano, só alguns dias de diferença. A gente tem esse livro psicografado. E aí ele diz aqui uma coisa importante. No tinido das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Quando a gente fala em reconstruções do porvir, ou reconstrução, ou desencarnou, reencarnou, todo mundo quer ficar encarnado, né? Mas ninguém quer desencarnar. Eu não quero desencarnar agora. Não posso, não sei. Esse é meu tempo, é o meu pensamento, né? Eu sei que o meu tempo não é o mesmo de Deus, mas eu não quero e nem posso desencarnar agora. Mas para me construir uma coisa nova, eu preciso destruir uma coisa velha. E o que estava vindo aqui no porvir, no primeiro parágrafo, que era uma guerra, vai acontecer uma destruição mundial. Só que muitas vezes a gente esquece que existe uma lei chamada lei da destruição. E essa lei foi escrita por Deus. E essa lei serve para todas as pessoas do universo, não da Terra, não do planeta Terra, do universo, inclusive para Deus. Então, quando fala que Deus é onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom, é porque ele também cumpre todas essas leis, né? Então, quando uma coisa é destruída, é porque eu vou construir uma coisa nova. Isso não necessariamente precisa com que eu desencarne, por exemplo. Eu não preciso morrer para construir algo novo em mim. Eu posso destruir alguns vícios e defeitos meus agora para construir algo melhor depois da manhã ou amanhã, não importa. Mas a gente sabe que muitas vezes precisa ter algo doloroso, né? E isso nós vamos ver mais na frente na hora que nós falarmos das raças. E a gente vai entender o porquê será que o nosso povo sofre tanto pela dor, diferentemente de outros povos. Por que será que a gente faz isso? Por que acontece isso com a gente? Tem uma explicação, tá? E a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Aguarde os próximos episódios. Então, quando ocorre essa lei da destruição, aonde povos vão desaparecer, né? Espíritos vão retornar à pátria espiritual, famílias serão destruídas, desfeitas momentaneamente, né? Eu preciso ter alguma coisa muito forte dentro de mim para psiquicamente eu não abalar, né? Não ficar abalado. Eu preciso ter fé. Fé que essa destruição, essa lei da destruição, ela normalmente não é uma punição. Ela é uma educação, muitas vezes uma reeducação, né? Então, quando eu reencarno, eu estou me reeducando, né? Então, eu me reeduco todos os dias, eu me reeduco toda encarnação. Então, quando a gente começa a olhar essas coisas acontecerem e o que a gente está passando hoje é uma lição ímpar, né? Muitas pessoas que estão aqui hoje ainda encarnadas nunca passaram por algo parecido do que a gente está passando. E isso é uma lição, uma educação, uma reeducação muito importante, né? Então a fé é algo muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a ciência não vai responder o que a gente pergunta. E nada contra a ciência, nada, zero contra a ciência, né? Porque primeiro que o nosso pilar da doutrina é ciência, filosofia e religião. Então não temos nada contra a ciência, até porque já foi dito que se a ciência explicar algo, comprovar algo que a doutrina falou
e está errado, que a gente deixe a doutrina de lado e siga o que a ciência falou. Então, quando alguém falar assim que nós somos contra a ciência, é porque não sabe absolutamente nada da doutrina, né? Principalmente só por esses 3 pilares básicos da nossa doutrina. Então a gente precisa ter fé. Fé porque eu preciso buscar algo dentro de mim que tente me explicar o que está acontecendo. E fé não era acreditar, lembra? Isso eu cito muitas vezes e vou citar muitas vezes aqui. Acreditar é fácil, fé é confiar. Então eu tenho que confiar que Deus vai nos dar essa oportunidade, através da lei da destruição, construir algo melhor para frente, né? E esse livro é interessante porque vai mostrando algumas coisas, principalmente pela época e pela pessoa do Chico que psicografou, que realmente é algo a se pensar, né? Se essa informação é real mesmo, né? Ou algo inventado. Então, por exemplo, existem palavras no livro que, por exemplo, eu só descobri, talvez, nesse século agora aqui, né? Então, no final da na primeira página, quando Emmanuel diz que quando ele vê a passagem de civilizações sendo destruídas, né? Espíritos voltando para a pátria espiritual, isso é um ecrã maravilhoso, né? Ecrã, eu só descobri agora que é uma tela, né? Em 1938 ele já passava isso. Então, parece ser algo, né, de alguém que passou a informação muito à frente do nosso tempo, né? Então, quando eu falo que essas catástrofes, né, como no caso aqui da guerra que estava a se iniciar daqui a um ano, né, do que esse livro foi escrito, essas catástrofes, como a pandemia de agora, muitas vezes ela nos impulsiona ou nos economiza anos e anos de evolução. Anos e anos. Né? Isso significa que Deus está fazendo isso de propósito? É lógico que não. Lógico que não. Né? Inúmeras pessoas estão morrendo. No Brasil já se passou de 300 pelos números. Né? Isso não significa também que a gente, como espíritas, e isso muitas vezes a gente vê algumas pessoas falando, né? Ah, não, mas a pessoa morreu, desencarnou, porque isso é normal, isso é um processo normal, ela vai desencarnar, vai reencarnar novamente, através das reencarnações sucessivas e tudo bem, né? Ninguém aqui está dando menos importância para a dor, tá? Deixemos bem claro, né? A dor ela é extremamente importante, né? A dor ela já no meio científico, comprovadamente, o nosso quinto sensorial aí, né? E isso é para te dar uma importância, né? Muitas pessoas estão morrendo, nós estamos perdendo amigos, familiares, né? Por causa dessa pandemia. E nós vamos sofrer, nós vamos sentir dor e devemos fazer isso, porque nós somos humanos, nós somos terráqueos, né? E nós sentimos dor, né? Porque a raça ariana, ela sofre com a dor. Como eu disse, a gente vai comentar isso um pouco mais para frente nos capítulos do livro. Tá? Então, a dor não pode ser deixada nunca de lado, porque nem Jesus deixava a dor de lado. Tá? Se a gente for pegar o Evangelho e folhear todas as curas, os pedidos feitos para Jesus, Jesus nunca deixou as pessoas de lado. Né? Tem alguma passagem no Evangelho, a não ser que eu não tenha lido, não prestado atenção, pode acontecer, mas que alguém chegou para Jesus e falou: Olha, Jesus, eu estou cego há muito tempo, eu sou paralítico, é, eu estou sangrando há tanto tempo. E Jesus olhou para essas pessoas e falou assim: Não, fica tranquilo, isso aí faz parte de um processo de evolução, relaxa. Daqui a pouco você morre, você vai voltar, você vai dar um pulo no seu processo evolutivo. Isso aí vai fazer grande benefício para você. Não.
Jesus nunca deixou ninguém sofrendo de dor. Nunca. Até aquelas pessoas que nem falavam com Jesus. Então nós não podemos deixar a dor de lado, ela é extremamente importante. Só que ela precisa ter um começo, um meio e um fim, né? Porque aí nós sabemos que a nossa dor exacerbada, descontrolada, a gente acaba atrapalhando muitas vezes esses nossos entes que já foram embora, e aí isso é outra coisa que a gente teria tempo para falar muito sobre isso, mas não vem ao caso agora, tá? Então nós, como espíritas, não podemos deixar a dor nunca de lado, tá? Então nós precisamos ter a fé que esse passo, né, dessa lei da destruição vai trazer algo melhor, e normalmente essas guerras que aconteceria aqui no ano seguinte iria fazer com que o século XX evoluísse muito mais rápido. Essa pandemia tem esse propósito? Poderia dizer que sim, né? Qual é a porcentagem das pessoas que vão entender isso? Não sei. Gostaria que fosse bastante, mas não sei. A gente vê exemplos no dia a dia aí que nos deixa triste, né? Acontecendo, parecendo que as pessoas só pensam em si. E aí aqui nós vamos voltar na introdução aqui do livro para mostrar que essa importância que a pessoa dá demais para a vida dela, que tem que ser dada, mas esquece do coletivo, né? Então a gente tem que deixar bem claro na nossa mente que evoluir faz parte e que a gente tem que ter fé para isso e ajudar, né? Ajudar, porque se a gente ficar só parado, as coisas não evoluem, né? Mas e se Deus quisesse, né, como diz aqui na introdução, num sopro divino seu, resolver todos os problemas? Ele faria isso? Deus pode tudo? Essa é uma pergunta muitas vezes feitas pelos ateus, né, para comprovar a não existência de Deus. Tá? Onde estaria Deus agora na pandemia? Sentado no seu trono, com seu cajado, seu manto vermelho e a sua barba branca, coçando e olhando e falando: olha lá os meus filhos morrendo. Esse Deus que a maioria dos ateus acredita que não existe, né? Que não existe, não está fazendo nada disso. Deus poderia acabar com tudo isso? Sim. Deus está trabalhando nesse momento para isso? Sim. Então, aonde estaria Deus neste momento na pandemia, assim como estava Deus aqui pouco tempo ou então depois na guerra? Deus está na pandemia. Deus está na pandemia. Pensem bem. Uma vez eu estava assistindo o- uma, uma palestra, uma aula, não lembro agora, do Haroldo, e ele contou uma história interessante sobre isso, né? Certa vez ele estava passando por um problema X, um pouco mais jovem, e ele foi para uma igreja, sentou lá na igreja e estava rezando, né? Pedindo ajuda, pedindo esclarecimento, né? Para Deus, para Jesus. E, e aí o padre, vendo ele sentado lá, chorando e angustiado, chegou perto dele e disse assim: Filho, agora que você está bem próximo de Deus, peça por ele e por mim. Quem nunca passou por isso? Quem nunca está passando por isso? Deus está na pandemia. Deus está dentro de nós. Deus está em todo lugar, né? Deus está no espinho. Lembra o espinho de Abraão? Deus estava lá. Jesus estava lá.
Lembra do espinho de Moisés? Deus estava lá. Jesus estava lá. Lembra do espinho na cabeça de Jesus? Deus estava lá. Então, quando a gente está passando por problemas muito graves e a gente de verdade, em espírito, em humildade, se ajoelha e pede ajuda, Deus está mais próximo de nós. E Deus estava aqui bem próximo do povo na época da guerra. Né? Então, esse fio que a gente um dia, por escolha nossa, cortamos ou descarregamos o carretel e fomos nos distanciando de Deus, esse fio nunca está quebrado. Nunca. Né? O problema é que a gente distanciou demais de Deus. Né? A gente deu uma distância assim enorme. Então, desde Adão e Eva e Caim, nós estamos tentando fazer uma força enorme para voltar para o Pai. Né? Como nós fazemos isso? Sozinhos ou com ajuda? Vamos lá. Então nós vamos agora aqui, ó, no livro, no parágrafo aqui na introdução, que começa com as raças são substituídas para quem está com acompanhando aí no livro, tá? Pra gente, o trecho que eu vou ler está no meio do parágrafo, tá? Mas antes de ler o meio do parágrafo, vou dar uma explicação rápida sobre Kardec e nós espíritos. Quando Kardec estava tentando entender o processo de conexão com o plano espiritual, foi feito N tentativas em lugares diferentes, né? Para você não falar que só é aqui em casa que a gente está se encontrando com os espíritos e deixar algo meio complicado de se acreditar. E ele via que essas informações tinham um fundo de inteligência por trás, né? E aí ele foi tentando desvendar como estudioso que era, né? Certa vez, se eu não me engano, no livro dos Médiuns, ou livro Céu e Inferno, não lembro agora, o Kardec estava tentando entender essas comunicações com os espíritos, mas em quem eu dou confiança? Que ele chegou a uma classificação que nós temos dos espíritos. Né? Essa classificação é feita em 3 ordens de espíritos. Dentro dessas ordens, a segunda e a terceira tem subdivisões e eu não preciso nem dizer em qual classe a gente se encontra, né? Nem preciso falar em qual dessas 3 classes a gente está, né? Vindo primeira, segunda e terceira. Mas isso é outro assunto. E certa vez, em uma das reuniões, uma senhora tinha perdido o seu passarinho, que era um pintacilgo. Olha só. E aí Kardec, para tentar entender de onde vêm as comunicações, quem pode fazer comunicações, intercedeu com o espírito do dia e falou assim: eu posso então pedir a presença do espírito do pintacilgo? Olha que absurdo, né? Nós sabendo que não existe espírito nos animais. Tá? Isso também é outra conversa, mas o espírito só existe dentro desse corpo humano. Tá? E aí o espírito disse: pode. Né? Então Kardec foi e pediu a presença do espírito do pintacilgo. E para a não surpresa de poucos, o espírito se manifestou. Imagina o pintacilgo falando. Ok, Pintacilgo fez a psicofonia, né? Foi feita a psicografia, foi feita toda a escrita do que Kardec perguntou para o espírito do Pintacilgo, e aí Kardec ficou assolado com aquilo. Né? E aí ele pergunta então para o espírito, né?
E agora, como eu acredito nisso, né? E aí o Espírito responde para ele. E aí isso nós, como espíritas, temos que tomar muito cuidado com psicografias, com mensagens, tá? Por quê? Porque o Espírito responde assim: pergunte a uma pedra e ela te responderá. Ah, então quer dizer que se eu perguntar para uma pedra ela responder, então significa que para esses espíritos que eu estou perguntando, eles têm classificações de graus de evolução. E aí surgiu essa classificação de graus de evolução na cadeia espírita, que são essas três ordens: espíritos puros, espíritos medianos, que tem várias classificações aí, espíritos impuros, batedores, zombadores e N que são a terceira classe, tá? Para não ser tão ruim assim com a gente está lutando para ficar da terceira para a segunda, né? Que já vai estar bom demais por hora. Tudo isso para quê? Para falar sobre esse meio desse parágrafo que começa como as raças são substituídas pelas almas e as gerações. Vejam bem, desde o início, tudo teve um conjunto. E lembra quando no início eu pedi para vocês lembrarem dessa coisa do individual e do coletivo? Agora aqui, Emmanuel vai falar sobre o coletivo. Ok? Então vamos lá. Ele diz assim: seus filhos mais eminentes, no plano dos valores espirituais, são agraciados pela Justiça Suprema que legisla do alto para todos os mundos do universo. Vamos parar aqui. Olha só. Seus filhos eminentes. O que a gente pode entender sobre eminente? Eminente é algo superior, é algo que Emmanuel diz para esses espíritos de primeira ordem, né? Que Jesus faz parte da esfera crística, porque não basta chegar na primeira classe você também tem subclasses, e Jesus Cristo se chama Jesus Cristo, não porque é o sobrenome de Jesus, é porque Jesus veio das esferas crísticas, né? Aonde esses espíritos estão em comunhão indescritível com Deus. Quando Emmanuel diz que esses espíritos mais evoluídos estão em comunhão indescritíveis com Deus, significa que a gente não tem a menor condição de descrever isso. Como será que é uma conversa de Jesus com Deus sobre o futuro do planeta Terra? Não tem a menor condição de tentar entender isso, porque como Emmanuel disse, é uma comunhão indescritível que eles têm com Deus, né? Então, olha só, os seus filhos, não é um filho, é os seus filhos. Então, quando Deus manda Jesus, o seu filho, para a Terra, para mostrar ou reafirmar o seu evangelho, é um dos seus filhos das esferas mais superiores. Ok? Mais superiores. Vamos lá. E que são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla do alto para todos os mundos do universo. Então não há bagunça, não há eu te jogo lá e deixo as coisas acontecer. Existe alguém que está no comando de tudo, né? O meu sogro, talvez acho que deve estar assistindo aí a aula. Quando a gente começou aí na doutrina, ele falava assim que Deus criou, jogou lá e agora toca o barco, né? E a gente foi aprendendo com o tempo que não é assim. Deus está presente em tudo, em todos os passos. Ah, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Verdade, você tem seu livre-arbítrio e você pode fazer quase tudo o que você quer. Né? Quase tudo. Né? E é só a gente ler
uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde fala qual que é a influência dos espíritos na nossa vida, e ele vai responder muito mais do que vocês imaginam. Na maioria das vezes, te intercede. Então, o meu livre-arbítrio é relativo, não é total. Ok? Isso está na obra, não sou eu que estou falando, está lá na obra. Então, quando ele fala que ele está do alto legislando, ele está no comando. Então, quando ele pede para que Jesus venha até a Terra e faça certas coisas, primeiro porque Jesus é o governador do orbe, né? Então ele sabe o que tem que ser feito, mas Deus está no comando de tudo, inclusive nas catástrofes, inclusive na destruição, para uma reconstrução. Tá? Continuando. E podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe, no esforço abençoado de suas missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Então, olha só. Os seus filhos mais eminentes, então uma pleiade de espíritos, estão todos os dias aqui na Terra, nos auxiliando. E por que ele coloca aqui que eles estão com as missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas? Academias terrenas aqui não significa as academias para a gente fazer musculação, exercício físico, que é extremamente importante, né? As academias aqui são locais onde as pessoas têm a capacidade, a condição, assim como os hebreus tinham, de passar esse evangelho para frente, de disseminar isso. Então, eu vou dar uma condição, uma intuição para essas pessoas conduzirem o povo como Moisés conduziu o seu povo no deserto durante o Êxodo. Então, eles estão nas academias, nas igrejas, nas nossas casas, todos os dias. Esses espíritos, que são os mais eminentes, olha só que coisa fantástica. Então, quando eu acho que eu estou sozinho, o meu anjo da guarda está comigo sempre que permitido, sempre que eu precise e peço. Mas esses espíritos mais evoluídos estão muitas vezes aqui nos ajudando, principalmente nesses lugares onde a gente tem a maior condição de disseminar o conhecimento. Ok? E por que isso? Porque logo depois da lei da destruição, vai vir algo novo. Ok? Então nós já falamos que isso é algo que não tem como mudar. Isso se chama lei do progresso. Sexta-feira teve uma palestra aqui no Cascatas de Luz, né, com um rapaz, muito boa, sobre a lei do progresso. Né? A lei do progresso nos impulsiona para frente. Então, nós vamos evoluir nessa escala de 3 ordens espirituais? Vamos, querendo ou não querendo. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas nós vamos. Porque isso é uma lei também, é uma lei do progresso. Nós vamos evoluir, não tem jeito. Assim como os mundos estão evoluídos, e nós estamos, né, passando por esse processo, tudo vai evoluir, né? Dependendo muito da nossa vontade. Né? Lógico que dependendo muito da nossa vontade. Para a gente conseguir evoluir e voltar e fazer o caminho de volta ao Pai, esse fio condutor que nunca o Pai soltou de nós, nós é que quebramos e estamos dando distanciamento dele, nós precisamos até que nós fomos criados simples e ignorantes e que nós estamos aqui para evoluir. Né? E que essa lei do progresso vai nos ajudar através de muitas vezes dessas catástrofes, dar esse empurrão grande que demoraria anos e anos, a gente faz em menos anos. O que tem dentro de nós para a gente fazer com que isso floresça? Um único determinismo, na verdade 2 palavras, que Deus colocou dentro de nós desde a nossa criação.
o amor e o bem. Quando essas duas coisas trabalham junto, o nosso caminho de volta, né, que nós deixamos desde a época de Adão, Eva e Caim, nós vamos cada vez chegando mais próximo de Deus, né? E quem é esse caminho? Qual é esse caminho que eu tenho que fazer de volta? Aonde está essa estrada? O livro A Caminho da Luz não se chama Caminho da Luz à toa, né? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele é o caminho. E na introdução do livro, ele é a luz, né? Por que ele é a luz? Porque ele está aqui na Terra desde o início, desde a formação da Terra. Jesus está aqui. Poxa, mas então, quantas encarnações Jesus teve aqui na Terra? Isso é outra coisa a se discutir, mas Jesus está aqui desde o início. Jesus é o governador do orbe. Ele é a luz e é ele que nos vai deixar com que esse fio condutor a Deus não se quebre, né? Como que a gente vive isso? Em conjunto, né? Seus filhos eminentes, seus filhos, né? Não é um filho, é os seus filhos. E aí, talvez eu fale algo agora que vocês nunca leram ou talvez nunca prestaram atenção, ou nós lemos livros que talvez as traduções nos engane ou nos deixem a verdade um pouco de lado. No sexto dia da criação é criado o homem, não é? A passagem da criação do homem diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não é isso? Isso que a gente sempre ouviu, isso que se eu pegar a Bíblia aqui, talvez a Bíblia de Jerusalém que eu tenha, eu não li essa parte, mas não sei como está traduzido, mas a tradução básica é essa, né? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Para os estudiosos hebreus, a tradução está errada. A tradução é essa: e Deus criou o homem à nossa imagem e semelhança. Epa! A nossa imagem, cara pálida? A nossa imagem de quem? Não era a minha só? Vamos ler aqui novamente. Seus filhos mais eminentes. Nunca foi feito nada sozinho. Porque o objetivo não é fazer nada sozinho. O objetivo é fazermos em conjunto, em família, criarmos essa família universal. E quando eu falo muitas vezes nas aulas ou palestras, o que for, que a nossa encarnação é individual, mas o karma é coletivo, é isso. Porque desde o início existiu um conjunto de espíritos evoluídos trabalhando para isso. Um conjunto. Então nós temos que continuar tentando não olhar individualmente, tentar olhar em conjunto. Parece algo um pouco mais racional, né, do ponto de vista evolutivo. Se eu penso em conjunto, eu evoluo o conjunto mais rápido, que vai ajudar outras pessoas, que vão ajudar a cidade, o bairro, o país evolui, e nós evoluímos muitas vezes na destruição. Então, quando, por exemplo, nessa pandemia a gente vê as pessoas indo para os bailes, para o bingo, né, fazendo aglomeração na praia, no supermercado, e a pessoa fala assim, ah, o problema é meu, a vida é minha. Como diz Mário Sérgio Cortella, posso conversar com você um minuto? Né? Talvez eu explicar para ele que não é bem assim que a banda toca, né? E na introdução do livro A Caminho da Luz já diz isso, qual é a importância nossa, porque tudo é feito em conjunto.
sempre foi feito em conjunto, né? Agora, nós estamos fazendo isso? Não sei. O problema é que talvez a gente fale, né? Como eu falei já, que outras pátrias e outras civilizações falharam. Então, para a gente terminar basicamente a introdução, que daria para falar muita coisa, isso foi só um sobrevoo aqui, pegando algumas coisas, que a gente deixa bem gravado a partir de agora, né, desde o início aqui da nossa conversa, que nunca nada foi feito sozinho. E a nossa vida nunca é feita nada sozinho, né? E para a gente já dar um spoiler para nossa conversa, né, da semana que vem, onde a gente vai começar o primeiro capítulo do livro, olha só como começa o primeiro capítulo do livro. O primeiro capítulo do livro se chama A Gênese Planetária. Então, a gênese da criação, né? Isso também é outra coisa a gente falar, o que significa criação, né? E quando a gente fala em Gênese, a gente só pensa nos 7 dias da criação, né? Figurativamente, lógico. O problema é que se a gente pegar o livro A Gênese, tanto na Bíblia quanto na Gênese segundo do Allan Kardec, segundo o Espiritismo, a parte da criação é isso aqui, a Gênese é isso aqui, né? Do que está falando desse gap aqui de diferença? Aqui é os 7 dias e aqui é a Gênese, né? Isso nas aulas de sábado aí, talvez o Lucas esteja falando. Mas o livro começa como a Gênese planetária. E ele começa assim: a comunidade dos espíritos puros. Opa! Nós acabamos de falar dos seus filhos eminentes, hein? Das classes mais evoluídas. Começa o livro assim. Então vamos lá só no primeiro capítulo rápido. Primeiro parágrafo. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Para tudo e a gente começa no domingo que vem. Entenderam? Rezam as normas do plano espiritual, que a comunidade de espíritos conduzem tudo. Ok? Então que a gente tenha essa na nossa mente, só nessa introdução do livro, o quão é importante o nosso processo de evolução como conjunto, não como uma vida, como uma alma, como um espírito, né? E a gente vai dar continuidade no próximo domingo, falando sobre essa gênese planetária, tá? Então que vocês possam ler aí durante a semana, mandem perguntas e, como eu disse no início, me ajude, tá? Aqui na condução do estudo, mandando aí perguntas, colaboração. Eu vou tentar responder aí, eu não sei como que funciona, se eu posso responder depois, ou eu comento no domingo que vem, tá? Sobre o que vocês tiveram dúvidas ou colaborou comigo no processo, tá bom? E aí nós vamos fazer sempre no final do nosso estudo uma oração. E a oração, para quem já está acostumado com a doutrina, esse é um dos livros do Pentateuco, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer a oração que tem lá no fim do Evangelho. Tem um capítulo lá no fim do Evangelho que se chama Coletânea de Preces Espíritas, tá? Então, para quem quiser, eu vou deixar para vocês aí, logo no início da nossa conversa, eu sempre vou perguntar que oração vocês querem que eu faça no final. Quem não tem o Evangelho e queira alguma oração específica, para alguma pessoa que está passando por muitas dificuldades, para pessoas que acabaram de desencarnar, fale que eu procuro uma oração daqui, e aí eu vou ler a oração lentamente e fazer uma explanação extremamente rápida sobre a oração, tá bom? E aí, agora nós vamos ajudar o plano espiritual no processo de fluidificação da nossa água. Pensamos que iríamos ficar aí paradinhos só ouvindo esta criatura que fica falando? Não, agora
vocês vão trabalhar. Então vamos lá. O que eu escolhi agora, só para começar, para que não seja algo nada diferente para todo mundo? Por coincidência, a primeira oração da coletânea de oração é o Pai Nosso. Tá? Então nós vamos fazer um Pai Nosso. O que eu gostaria que vocês fizessem? Que a partir de agora todo mundo fique tranquilos aí, parem de olhar aí para minha tela, olhando para essa pessoa grotesca aí no vídeo. Fechem os seus olhos, respirem fundo e façam uma imposição com a mão na água. Todos esses trabalhadores, essa comunidade de espíritos que estiveram conosco hoje, já ajudaram na fluidificação da água. E aí agora nós também vamos fazer isso. Tá? Então cada um impõe a mão no copo de água, na garrafa de água, fique tranquilo em silêncio, enquanto eu faço só a oração devagar, lentamente, e que vocês sintam a oração. Não a oração por si, mas sinta a oração. Ok? Então vamos começar. Antes de tudo, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar reunidos em seu nome. Agradecer a Jesus por seus ensinamentos e todos esses espíritos evoluídos que chegaram a esse grau através da sua vontade de ser um espírito melhor, que possa nos auxiliar nesses estudos. E os espíritos trabalhadores de Deus que cuidam da saúde física, da saúde psíquica, da saúde espiritual, possa nesse momento nos auxiliar na fluidificação da nossa água e que essa água possa ser utilizada a cada um conforme a sua necessidade, o seu tempo e merecimento. Que a energia que cada um está passando para essa água, que vá dar para alguém, também possa ajudá-lo, auxiliá-lo de alguma maneira. Então assim dizemos: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como em qualquer local. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixemos, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E aí, só uma coisa eu quero falar da prece do Pai Nosso, que foi ensinado para nós. No final da prece, quando a gente diz: não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal, esse mal que a gente pede não é o mal da guerra que ia começar do nosso livro um ano depois, não é do mal da pandemia, é do nosso mal. Livrar do mal que está dentro de mim. Lembra? Nós somos espíritos que nos talhamos todos os dias para tentar conter esse mal dentro de mim. Então que a gente possa conter esse mal dentro de nós e nos evoluirmos a cada dia para um espírito de uma classe melhor. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado de alguma maneira, que tenham um final de domingo de Páscoa mais tranquilos, que a gente possa começar uma semana iluminados e sabedores do nosso real intuito como espíritos reencarnados. Bom, um beijo a todos, fico com Deus, e domingo que vem a gente vai estar aí fazendo o início do primeiro capítulo, que vocês possam aí ler o capítulo e me ajudar nessa leitura e nesse estudo, tá bom? Muito obrigado a todos e até domingo que vem.
Um abraço. Eu vou tentar responder as perguntas agora, eu vou ver como acontece, tá bom? Qualquer coisa, se não conseguir, a Cíntia me ajuda. Tchau, tchau, um abraço, tudo de bom.